Nem o medo de enfrentar um câncer de mama, nem o medo da morte afastou Caroline de Deus. Aliás, foi a fé que a ajudou a suportar um tratamento difícil e demorado. Mas ela queria saber o porquê de estar passando por tudo aquilo. Clamou a Deus e ele respondeu. O câncer ajudou Caroline a entender o que o Senhor queria da sua vida. Olá, Caroline, seja muito bem-vinda ao programa Prova Viva. Obrigada. Que história já intensa de se viver no Senhor e muitas vezes nesse questionamento do porquê passamos por algumas coisas, somos surpreendidos por Ele, com as respostas que Ele dá para nós, não é verdade? Sim. Fique à vontade para contar seu testemunho para a gente. Sim. Então, eu me converti com 19 anos e aos 23 anos eu saí da casa dos meus pais para começar uma carreira profissional de trabalho. Fui morar numa cidade próxima, eu sou da região do Paraná. Qual que é o seu trabalho? Eu trabalhei numa indústria de alimentos. Eu fiz faculdade de tecnologia em alimentos e aos 23 anos, então, eu saí para trabalhar numa cidade próxima. Então, eu fiquei lá por 3 anos nessa cidade. E até que eu fiquei sabendo, então, do câncer, né? Tá, mas você estava trabalhando, sentiu alguma coisa, teve algum sintoma que desse para você essa percepção? Isso, eu percebi, então, pelo toque no banho, né, um nódulo, e foi quando eu procurei um mastologista, um médico, e esse médico, então, ele me falou que, pediu para mim fazer uma ultrassom e falou que não era nada, assim, porque ele tinha a aparência de um nódulo benigno e eu não precisava me preocupar, até por causa da idade, né, eu tinha 25 anos na época. Você morava, então, longe dos familiares? Isso. Né? Estava sozinha quando descobriu essa situação do nódulo? Já estava sozinha, fui ao médico, né, uma consulta de rotina, mas procurei um especialista, um mastologista. E na situação lá, ele falou, acredito que não seja nada, então volte daqui 6 meses, mas pela aparência dele é um nódulo benigno. Mas a gente não tem... não sabe que precisa fazer uma biópsia, que precisa fazer um estudo maior para saber o que é. E aí, nesse caso, esse médico não indicou por considerar no toque, na experiência que ele tem como profissional, de que não seria nada e que aguardasse apenas esses 6 meses para poder voltar, é isso? Isso mesmo. Mas passando 2 meses, eu comecei a perceber que aquele nódulo estava crescendo. E a partir de então, comecei a sentir algumas dores. Foi aí que então eu marquei um médico, um oncologista mesmo, e ali eu já fiz a biópsia, para ver. Você tem algum histórico na família de câncer de mama? Eu tenho uma tia, a irmã mais nova da minha mãe, que ela teve com 42 anos. Foi 2 anos antes que eu. Então teve o caso dela e o meu caso na família. Então, quando eu fiz 26 anos, recém tinha completado 26 anos, eu fiz a biópsia e constatou então câncer de mama. Né? Mas então do período em que o médico te deu para 6 meses voltar, com 2 meses já havia acontecido alterações no nódulo, já havia crescido. Isso. E então por isso você recorreu novamente ao médico para fazer a biópsia. Isso, aí já fui em outro médico, né, no caso. Então, na época que eu tive, há 7 anos atrás, ainda não era tão comum ter em mulheres jovens, né, no caso. Então, é uma doença que dá com pessoas acima de 40, 45 anos. E eu, com 26, na época, não tinha muita referência, né. Então, quando aconteceu, a gente ficou bem assustado, assim, naquele período, né? O que a gente pode fazer e onde buscar recurso. E até o médico não se atentou tanto, né? No caso que poderia ser um câncer maligno, no caso, ele achou que fosse um nódulo só benigno, né? Nesse período você já tinha fé em Jesus Cristo, já cria nele, diante do diagnóstico do médico do câncer maligno na mama. Isso. Como é que você ficou e como ficou a sua fé? Sim, então eu até tinha uma viagem marcada para vir para um congresso aqui em Belo Horizonte, na época, e eu decidi vir para o congresso e fiz a biópsia no outro dia. Eu cheguei no domingo à noite, na segunda de manhã que eu fui ao hospital, porque eu falei já tinha tudo certo para fazer a viagem, eu não quis desmarcar por conta do médico. Então foi um período assim que eu estava muito bem espiritualmente, pelo fato de ter voltado desse momento, né?
E chegando, fazendo a biópsia, foi algo que eu estava muito bem e eu lembro assim de vários momentos em que eu acreditava e cria e cantava que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todo aquele momento para mim foi um momento muito tranquilo. E até vir o resultado da biópsia, eu ainda acreditava que não seria nada. Eu ainda tinha fé que fosse apenas um nódulo benigno, que pudesse ter infeccionado, alguma coisa assim, para estar com os sintomas. Então, né? na sua participação no congresso, só para ver se eu entendi direitinho, você ainda não tinha o resultado do nódulo ser maligno. Não. Você ia fazer no dia seguinte ainda. Eu ia fazer no dia seguinte. Mas a palavra de administração que aconteceu naquele congresso te trouxe fé, Isso. esperança, Isso, de foi... confiar no Senhor, Isso. independente do que passasse. Isso. Marcou assim o início desse novo tempo, né? E eu até considero esse tempo de tratamento como se fosse uma pausa na minha vida, né? No sentido assim de eu buscar em Deus também muitas coisas. Porque eu não cheguei a perguntar para o Senhor assim, por que isso está acontecendo comigo? Mas eu perguntava para Ele qual era o propósito. Entendi. Qual era o propósito para estar acontecendo isso? E no dia que eu recebi a notícia do câncer, então a minha irmã estava junto comigo no hospital, com o médico, e quando ele foi falando, eu acabei que entrei meio que em estado de choque, eu não conseguia mais ouvir aquilo que o médico falava. Eu comecei a pensar na minha vida. E acredito que quando a gente se depara com uma notícia dessas de câncer, a gente já pensa na morte. E naquele momento, assim, eu vi como os meus sonhos tivessem acabado. Meus sonhos profissionais, eu estava, assim, no auge da minha carreira, estava com muitos planos profissionais. E foi quando eu tive que simplesmente terminá-los ali na frente do médico, né? É o momento que o médico, ele não te poupa palavras para dizer o quanto é grave aquela situação que você está passando. Até para não te deixar também enganada quanto a isso, né? Isso. Mas muitas vezes pega a gente desprevenido, né? Ou despreparado para lidar com a forma tão aberta de dizer as coisas, né? Isso mesmo. A minha irmã que estava comigo, ela falou que quando ela chegou no consultório, que ele pegou os exames, ela já viu o que era. Mas eu ainda tinha esperança que não era nada. Enquanto ele foi falando, eu fui entrando na realidade, né? Na hora que a sua irmã escutou, ela estava do seu lado? Isso. E como é que ela reagiu? Já que você ficou em choque, qual a reação dela? Eu só olhei para ela assim, eu falei, o nome dela é Alessandra, né? Eu falei, Ali, escuta o que o médico está falando, porque eu não estou mais conseguindo ouvir o que ele fala, assim. Ouve tudo que ele está falando que tem que fazer a partir de agora, porque esse momento eu não estou conseguindo reagir. E ela conseguiu segurar as pontas. Ela foi, assim, nesse tempo de tratamento, é quem esteve sempre comigo, né? Em todas as quimioterapias, em viagens, tudo. E quando a gente saiu do consultório, nós entramos no carro, o hospital ficava a 1 hora de distância da minha cidade, e ela me perguntou, minha irmã me perguntou, o que a gente ia fazer a partir desse momento? E aí eu olhei para ela e falei assim, olha, chorar não vai adiantar. Ou eu encaro o tratamento, ou eu choro. Então é melhor eu encarar o tratamento. Então foi um momento assim muito difícil, que a gente não espera, mas eu busquei forças para encarar o tratamento, porque eu entendi que essa era a minha única escolha. E naquele mesmo dia eu já comecei a dar entrada nos exames, tudo, e eu que dei a notícia para minha mãe. Então eu liguei para ela, estava lá no hospital, liguei e falei para ela ficar calma, que eu estava bem. E a primeira coisa que eu falei para ela é assim, que Deus é quem contava os meus dias. E que se Ele permitisse que eu passasse por todo o tratamento, que Ele tivesse comigo. Que eu não queria estar sozinha naquela situação. E aí eu já consegui fazer alguns exames naquele dia mesmo e já voltei para minha cidade. O que você achou difícil pensar acerca do tratamento? Você tinha consciência de como seria o processo doloroso, toda a perseverança, a manutenção da fé que era exigida de quem passa por esse processo? Você já tinha alguma experiência ouvido de alguém, ou até da sua parente, né? Isso, minha tia. Sua tia que teve o câncer também. Você já tinha uma noção disso? Por isso você falou assim, não, eu vou ter que encarar o tratamento. Em princípio, o tratamento é uma coisa que ajuda a solucionar, então não era para ser encarado com tanta dor. Você relata ele com muita dor, é porque você já tinha consciência? Não tinha, eu não sabia nem como era uma quimioterapia. Não sabia como que fazia,
Mas eu acho que era o peso mesmo do fato de ser câncer, né? Falar câncer, você vê que as pessoas não aguentavam os tratamentos, né? E essa minha tia, ela mora em outro estado, então acabou que eu não acompanhei o tratamento dela, né? Então, para mim foi mais, acho que a questão da palavra mesmo, de achar que não iria sobreviver a partir de então, né? E aí você dá a notícia para sua mãe? Isso. E para os outros familiares? E como que é a reação deles diante disso? Então, acabei que eu cheguei à tarde da noite aquele dia, então minha mãe já deu a notícia para todo mundo, mas eu estava muito bem. As pessoas às vezes tinham medo, chegavam perto de mim e não sabiam qual reação. E eu lá abraçava e falava, não, tá tudo bem, vamos lá. Algumas choravam, não paravam de chorar. E eu falava assim, não, mas eu tô bem, vai dar tudo certo. E confiar no Senhor. Então eu estava muito forte para iniciar o tratamento. Eu acredito que a fé em Deus e aquele tempo com Deus que eu estava passando naquele período foi o que me deu a força mesmo para continuar. Essa fé é importante para a sua vida e que fez você tomar a decisão de encarar esse tratamento para que pudesse haver uma luz no final do túnel, seria isso? Foi um tempo assim que eu não sabia se iria ter luz, né, no final do túnel. Estava pior do que eu narrei, então. Mas hoje, podendo contar e podendo estar aqui para testemunhar isso, a gente pode ver a vitória, né? Mas no início do tratamento, até a terceira quimioterapia, foi um tempo bem, assim, sem esperança mesmo, né? Passei por várias lutas em relação ao tratamento mesmo, mas sempre confiando. Você fez o tratamento aonde? Na sua região lá mesmo? Isso, na minha região lá no Paraná mesmo. Isso. E aí, então, os primeiros momentos mais difíceis, já devia ter a consciência da questão de toda a ação que a quimioterapia traria no corpo? Isso. Eu senti bastante os efeitos, né? Eu fiz 4 quimioterapias, aí eu fiz a cirurgia para retirada do nódulo. Foi um quadrante só que eu tirei da mama. Depois eu fiz mais 12 sessões de quimioterapia, 33 radioterapias. Então durou 1 ano esse tratamento. Uau, muito tempo, né? Assim, de processo, né, dessa terapia, de quimioterapia. Foi bastante mesmo. Então, nesse momento, sente o quê? Gera uma expectativa de estar melhorando ou os efeitos ruins que causam no corpo desanimam? Então, na terceira quimioterapia eu tive uma experiência com Deus e foi o que marcou assim esse tempo, porque eu passava muito mal. Quando eu fazia quimioterapia, geralmente eram 3 dias de cama, algumas vezes eu tive que voltar para o hospital, eu tinha muita alergia à medicação. Então, quando eu fiz a terceira quimio, era uma das que eu estava mais debilitada, mais fraca, e eu lembro de uma cena que foi muito importante. Que estavam meus pais comigo no quarto e eu estava aquela noite assim com muito medo de dormir, porque eu tinha a sensação que eu não ia conseguir acordar. E todas as noites eu li os Salmos, e aquela noite eu li o Salmo 27, e no versículo 14 dizia assim, espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. E aí foi o momento que eu entendi, não, eu vou conseguir, é para mim ser forte, para mim ter coragem, que esse tempo vai passar. Foi ali que eu consegui ver que eu conseguiria superar aquele tratamento, né? Porque até então eu estava vivendo cada momento, menos uma, menos 2. E chegou na terceira ali, eu já tive essa experiência com Deus. Então, para mim foi um marco durante o tratamento, um dos marcos, né? E onde Deus pôde falar comigo através da sua palavra e eu ter essa força, essa coragem para continuar. Quando você conta isso hoje, qual a sensação que você tem? É uma sensação assim da fidelidade de Deus mesmo. Ver o quanto Ele é fiel, o quanto Ele está conosco nos momentos mais difíceis. Naquele momento que você acha que você não vai conseguir, mas se você confiar, Ele vai estar ali do teu lado, Ele vai estar te sustentando em tudo, né? Aí desse período da experiência, então, que você teve com o Senhor, com essa palavra, mas quantas sessões de quimioterapia você fez? Eu fiz mais 13 depois dessa.
foram mais 13 no total. Ainda teve outro procedimento depois desse ou não? Aí eu fiz as radioterapias e depois eu comecei com a medicação oral, né? O uso da medicação oral. Essa medicação era para me tomar 10 anos e esse é um momento também que foi de um milagre de Deus, eu posso dizer, sabe? Porque eu comecei a tomar essa medicação, seriam por 10 anos, eu não poderia ter filhos, pelo fato de entrar para uma menopausa precoce. E comecei a tomar essa medicação, não teve escolha, né, em função da medicina. E depois de um tempo, as coisas começaram a mudar. Eu tinha um pensamento até ter tido câncer, e depois do câncer a minha vida mudou, meu pensamento mudou, o meu foco de vida mudou. Então, eu voltei para o meu trabalho um ano depois do tratamento e fiquei mais 3 anos naquela empresa onde eu estava. E eu vi que não tinha muito mais sentido eu estar lá. Eu comecei a me questionar e pensar que eu poderia viver muito mais que aquilo que eu estava vivendo. Que pessoas precisavam saber daquilo que eu tinha passado como uma experiência até e algo assim de força para essas pessoas, né? Que a gente pode superar. E aí eu recebi outra palavra do Senhor que diz lá em 1 Coríntios 15, 58, finalzinho dela fala que tudo aquilo que a gente faz para o Senhor não é inútil. E nesse momento eu comecei a olhar para a minha vida e ver que eu poderia fazer muito mais para o Senhor e que aquilo que eu estava fazendo estava sendo só para mim, só estava sendo uma realização minha. Entendi. E nas minhas orações Deus foi falando que até aqui você escreveu essa história, a partir de agora eu quero escrever. Que lindo! Sim. E aí eu acabei vindo para Belo Horizonte de novo, como um fechamento desse tempo, para um outro congresso. E aí nesse congresso eu recebi então a direção de voltar, de fazer um seminário de teologia, onde eu me formei no ano passado e vai fazer 3 anos que eu estou aqui. Por que eu conto isso? Porque quando eu vim para Belo Horizonte, eu tive que mudar o médico. Eu tive que continuar fazendo os acompanhamentos. Sim, que é importante, Isso. né? E o médico aqui questionou alguns resultados de exames. E eu acabei trazendo material para cá, a gente reanalisou e constatou que eu não precisava tomar aquela medicação. Ah, tá. Resultado de exame, mas não do diagnóstico. Realmente era câncer, precisou operar, toda a quimioterapia. Era o prosseguimento do tratamento é que ele questionou. Isso, o prosseguimento, isso. E aí foi quando eu não precisaria mais tomar aquela medicação que eu estava tomando. Todo o tratamento que eu fiz estava correto, mas a medicação, ele achou não, pôde suspender, né, no caso. Então você tinha uma informação de 10 anos tomando medicação e de repente o médico fala que não. Que não. Era preciso mais. Não era preciso. E isso já tinha tomado há quanto tempo? 4 anos e 3 meses, mais ou menos. Foi poupada 6 anos de medicação no organismo. Foi. Então, por mais que ele tenha todos os benefícios em relação ao tratamento, existem os efeitos colaterais. E a minha maior luta era ter que tomar aquela medicação por 10 anos. Mas eu não questiono nem tanto a medicina e as coisas, mas eu creio que é um milagre do Senhor. Que Ele pôde ouvir a minha oração e ver o desejo do meu coração, né? E poder mudar esse quadro também, poder mudar a história. Ainda há emoção quando você narra esses fatos? Ainda há alegria de saber que o Senhor te resgatou e permitiu que passasse por tudo isso e hoje, está curada hoje? Estou curada hoje. Glória a Deus, que bênção. Sim, hoje eu só vou uma vez por ano ver o médico, então hoje já... Mas assim, há muita emoção, há muitos fatos que a gente lembra, muitos momentos assim, que eu vejo mesmo o cuidado de Deus. Eu costumo fazer uma pergunta até recorrente, boa parte das pessoas que passam por aqui, pelo programa, porque eu gosto de saber disso, sabe? Me edifica também. As pessoas dizem assim, olha, depois que eu passei por essa situação, a minha fé aumentou no Senhor. Aconteceu com você também? Sim. É como se a gente se aproximasse muito mais de Deus, né? E se apegar totalmente a Ele. Hoje eu vejo que fez toda a diferença. O sofrimento muitas vezes vem e a gente pensa que ele vai nos afastar de Deus, mas pelo contrário, ele nos aproxima. Comigo foi assim. Então ele me aproximou. E hoje um resumo de você hoje. Você está morando em Belo Horizonte, você terminou o seminário
Você está fazendo o que aqui, já que assim, minha vida mudou o sentido da vida para mim no meu trabalho secular. O que é que agora, seus projetos e planos? Então, mudou totalmente. Hoje eu trabalho na área de estética. Então, eu comecei trabalhando na indústria de alimentos, fiz seminário de teologia e nesse tempo de teologia eu comecei a buscar uma nova profissão. E aí eu descobri o dom, né? Então, hoje eu sou designer de sobrancelhas, faço cílios também, sou designer de cílios. E estou nessa área, trabalho diretamente com mulheres, eu vejo que aí há um propósito do Senhor também, porque há uma experiência de vida onde eu posso também ajudar outras mulheres, porque o câncer de mama acaba envolvendo muito a área emocional da mulher. Sim. E a queda dos cabelos, a questão do corpo, tudo isso influencia muito. Então, é um testemunho de vida que eu procuro dizer para as pessoas, assim, que uma dando força à outra, a gente pode vencer. Que legal, que legal. Caroline, muito obrigada por ter vindo ao programa trazer sua história, pela sua fé, né? Por buscar o Senhor, mas mais importante é o que você está fazendo aqui no programa, que você faça em outros lugares. Proclame o poder de Deus, a ação do Senhor na sua vida e dê esperança para essas outras pessoas que também podem estar passando por situações similares a crer e buscar nesse mesmo Deus solução. Amém. Que Deus te abençoe. Agradeço. Amém, obrigada. Eu que agradeço por estar aqui. Que ótimo. Isaías 41:10 diz assim: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A minha convidada de hoje precisou tomar uma decisão que mudou toda a sua vida. Mas nem todo mundo percebe quantas considerações são necessárias a se fazer para conseguir tomar uma decisão acertada. Para que a resposta seja dada com êxito no final, algumas conjecturas, ponderações e conclusões, até sobre custo-benefício, precisam ser avaliadas antes. Decisões que beneficiam ou não a pessoa, inevitavelmente geram consequências. E são elas muitas vezes que determinam ou pelo menos possuem um grande peso na palavra final. Outro item importante para o apito decisivo é se a pessoa está preparada psicologicamente, fisicamente ou até financeiramente, se for necessário, para ir adiante com essa atitude. A repercussão das consequências da decisão na vida dos parentes ou pessoas mais próximas também tem forte peso na direção para determinado caminho. Além disso, ainda se corre o risco de adiar ou cancelar algo estabelecido previamente, se perceber que causará tristeza ou prejuízo a outrem. Se toda essa avaliação gera valor nas relações pessoais corriqueiras, imagine então quando alguém, diante de uma enfermidade que pode levar à morte, decide acreditar e esperar na misericórdia de Deus, mesmo passando por um tratamento doloroso. Para os que temem, a decisão acertada é a de entregar a vida nas suas mãos e que, independente do resultado, continuará acreditando que aquela foi a melhor resposta, pois ele sabe o que é melhor. Quando ela decidiu crer nele, buscou na fé e no seu poder a força para suportar a trajetória até o final, mantendo-se motivada, levando outros a crerem na ação divina. Decidir confiar em quem é vencedor tem todo o poder e conhece o futuro é a decisão mais fácil e segura a se fazer. Quer ter paz na sua vida? Entregue-se a Jesus juntamente com suas dúvidas e Ele trará a resposta certa e solução do alto para você. Decida hoje. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.